Boa noite, pessoal. Hoje, dia 28/4/2023, vamos para a nossa aula de número 9. Matemática financeira. A gente vai lá naquela atividade novamente, para eu estar explicando para vocês uma forma bem simples de fazer, que ontem, felizmente, aí eu acabei esquecendo. Boa noite, Natanaele. Seja bem-vinda. Boa noite. Bom, tá aqui. Atividade de número 4, né? Ficou aqui pendente no dia de ontem, me surgiu aqui, deu um branco, né? Não consegui trazer uma explicação para que vocês entendessem a forma mais fácil de responder essa questão. E hoje eu vou trazer para vocês uma forma bem simples, que ontem deu um branco aqui. Bom, aqui nós temos a seguinte pergunta: um artigo esportivo teve um aumento de 20% e agora custa R$ 180. Qual era o preço? Qual era o preço antes desse aumento? Bom, questão de lógica. Vamos pela lógica. 180, R$ 180, no momento atual está. Vou até escrever o nome. Está para 180 está para 100%. Então, hoje o valor desse produto, né, os R$ 180 corresponde a 100% do valor no dia de hoje, não é isso? Mas aí ele está perguntando assim, que houve, né, um aumento de 20%, houve um acréscimo de 20%. Lembra do acréscimo? Então nós temos que saber qual era o valor anterior antes do acréscimo. E aí é o seguinte, questão de lógica. Se aqui hoje 180 representa 100%, quanto representa se a gente fosse subtrair? Então aqui o valor anterior. Então seria 120% a menos. Porque no caso eu vou multiplicar o 180 por 100 e vou dividir por 120. Então eu vou multiplicar e dividir. Então se eu pego, porque no caso nós temos 20%, então vai ficar 120. Porque aqui nós temos 100% do valor. Mas eu tenho que saber que eu vou subtrair. Então eu tenho que subtrair 120% para descobrir, né, quanto eu tinha lá no passado. Então é bem simples isso aqui. A gente aqui na hora, às vezes a cabeça não funciona, né? É questão de lógica mesmo. E aí se a gente pegar aqui e fazer a conta, né? Por exemplo, se eu jogar aqui 180, que representa os 100% do produto hoje, vezes 100%, né, que é 100% do produto. Agora nós vamos dividir. Se eu dividir por 100, eu vou encontrar os mesmos 180. Mas se eu dividir por 120, eu vou encontrar o valor anterior. E aí eu, no caso aqui, 180 vezes 100, que é igual, né, 18.000, dividido agora por 120, porque é 100 mais os 20 que houve de acréscimo. Porque ele vai passar dividindo. Como ele vai passar dividindo, ele vai subtrair esse valor. E aí a gente vai encontrar 150, que é o valor, né, da nossa equação aqui. No caso, seria 150. Então, quanto custava esse artigo esportivo anteriormente? 150. Se nós pegarmos 150 mais 20%, nós vamos chegar ao resultado de 180. Então, assim, é muito fácil. Questão de lógica. Então, toda vez que você quiser descobrir o valor anterior, né, tipo assim, houve um aumento, mas qual era o valor anterior? Podia ser 20%, 30%, 40%, houve um aumento de 60%, não importa. Você vai
multiplicar por 100 e dividir, né, pelo valor aqui no caso, se for 30, 130. Se for 70, 170. Então é 100 mais o valor que aumentou. Porque como você vai passar dividindo, ele vai descobrir o valor real que era anterior antes do aumento. Certo, pessoal? Conseguiram compreender? E tem a regra de 3. Eu deixei lá no grupo para vocês ontem também como fazer isso na regra de 3. Como já está lá no grupo, eu não vou passar aqui. Eu queria passar essa forma que é a mais fácil do que regra de 3. Que você vai pegar esse produto, multiplicar por 100 e dividir por 100 mais o valor que houve de aumento. Seja 20%, 30%, 40%. No caso, você vai colocar o valor que tiver aumentado aqui. Certo? Ficou claro esse negócio aqui? Ficou, professor. Ótimo. Então, beleza. Então, nós vamos apagar aqui. E vamos para o mercado de capitais. Beleza. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre mercado de capital. Por que esse mercado de capital, o mercado financeiro, né, é um mercado tão importante para um país? Isso aqui é importante pro país, tá? Tem muita gente que vai dizer para você, não, isso é importante para quem tem dinheiro para investir e para as empresas. Né? O resto né, não é bom. Então eu vou dizer para você que quem disse isso está mentindo, tá? Porque quando a gente fala de mercado financeiro, quando um país né, ele está alavancado pelo mercado financeiro, ele investe nas empresas, as empresas investem em colaboradores, gera emprego, gerando emprego, as pessoas têm condição de trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar suas famílias e fazer com que a economia aqueça, que a economia melhore. Então, se nós temos um mercado financeiro destruído, isso significa que o nosso país está mais pobre. É o que aconteceu né, agora, nessa transição de governo. Como vocês devem acompanhar aí os jornais, e vocês sabem que o mercado financeiro brasileiro ele caiu mais ou menos em torno aí de 280 bilhões. 280 bilhões. Ou seja, foi retirado do mercado financeiro brasileiro em torno de 180 bilhões. Aí você fala assim, mas esse dinheiro não era meu, não estava no meu bolso, não faz diferença para mim. Faz toda a diferença para todos nós brasileiros. Aí você fala, mas por que, professor, faz toda a diferença para nós brasileiros? Faz toda a diferença porque se você tinha uma empresa e a sua empresa valia 1 milhão, agora ela vale 750 mil. Né? Se você tinha uma casa e essa casa estava custando 200 mil, essa casa vai começar a cair o valor e ela pode chegar aí na média dos 160 mil. Por que isso, professor, vai acontecer? O que acontece quando o mercado financeiro ele desaquece? O dinheiro que estava investido aqui no Brasil, ele é retirado né, pelas pessoas que estavam fazendo investimentos, sejam brasileiros, sejam americanos, chineses, seja lá quem for. Então eles vão pegar esse dinheiro e vão começar a investir em outros países. Países que, digamos assim, não tem um risco de desvalorização. Né? Não tem um risco de perder o dinheiro. Imagina o Daniel tem lá R$1 milhão e aí o Daniel tem R$1 milhão investido na Petrobras. E aí o Daniel olha para a Petrobras e fala assim, cara, no passado a Petrobras quase quebrou. No passado a Petrobras deu prejuízo. Será que não vai acontecer a mesma coisa? Se eu tenho R$1 milhão investido na Petrobras, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu dinheirinho e vou cair fora, porque eu sei que a Petrobras pode... Não estou dizendo que vai acontecer isso não, tá? Não estou dizendo que vai acontecer. Mas pode acontecer da Petrobras voltar aos patamares anteriores e começar a dar prejuízo. Então, se você tinha 1 milhão em ações, investido em ações na Petrobras, e ela começa a dar prejuízo, essas ações despencam. E você pode perder lá praticamente 75%, 85% desse seu 1 milhão.
Por isso é que as pessoas tiram o dinheiro, porque ele não quer perder o dinheiro dele. E aí, se a Petrobras tinha o seu 1 milhão para ela trabalhar, ela podia criar novos empregos, expandir a sua produção de petróleo. Então, agora a Petrobras não tem mais o seu 1 milhão, porque você tirou 1 milhão dela e levou para outra empresa ou para outro país. E aí, entende o quanto isso afeta nós brasileiros? Agora imagina o nosso mercado de capitais perdeu em torno aí de 280 bilhões. Por que você fala isso? Aí você fala, mas por que isso, professor? Por que o mercado financeiro perdeu isso? Por que o nosso país perdeu esse tanto de dinheiro? Porque as pessoas não confiam muito nesse governo, na questão de investimentos. Né? O governo gasta muito. E se o governo gasta muito, o que acontece? Você, na sua casa, se você gastar mais do que o que você ganha, o que vai acontecer? Vai gerar dívida, não vai? Você vai começar a ficar devendo, e aí você não consegue pagar, porque você está gastando mais do que você ganha. Por que hoje a taxa Selic está 13,75%? E aí o governo fica brigando com o diretor do Banco Central para ele baixar a taxa de juros. Mas por que essa taxa de juros não baixa? Porque o governo está gastando mais do que o que ele ganha. Então, para o governo, para essa taxa Selic abaixar, o governo tem que gastar menos. Mas aí o governo quer gastar menos? Aí ele fala assim, não, eu tenho que investir na saúde, educação, moradia. Se a gente não gastar, a gente não vai investir em ações sociais, a gente não vai investir nisso, não vai investir naquilo. Então, assim, aí eu te pergunto, tem como você confiar num governo que gasta mais do que o que ganha? Não estou aqui fazendo política, eu estou falando de mercado financeiro. Estou falando de ganhar dinheiro, de gerar renda, de gerar lucros. E aí muita gente fala assim, não, mas quem investe no mercado financeiro são só ricos. São pessoas que têm muito dinheiro. Eu nem tenho dinheiro para investir em mercado financeiro. Tá, mas você trabalha em uma determinada empresa. Talvez essa empresa depende do mercado financeiro para fazer novos investimentos. Né? Quando nós falamos de mercado financeiro, tem pessoas investindo 2 milhões, 3 milhões na sua empresa, através de ações que ele compra ali na bolsa de valores da sua empresa. Se essa pessoa tira esse dinheiro da sua empresa, a sua empresa está mais pobre e não tem dinheiro para fazer investimentos. Automaticamente ela vai ter que recorrer a um financiamento. E como que as empresas recorrem ao financiamento a uma taxa de juros, como a taxa Selic está hoje de 13,75%? Ninguém dá conta. Não consegue fazer nenhum tipo de investimento. Tanto é que nós temos vários investimentos ou várias linhas de crédito bloqueadas. Nós temos uma linha de crédito chamada Pronaf. Essa linha de crédito ela atende o produtor rural e a agricultura familiar. Essa linha de crédito está bloqueada. Não tem dinheiro para investimento na linha de crédito da agricultura familiar. Não tem dinheiro disponível. E a taxa de juro para... Nós temos o dinheiro no caso de investimento, nós não temos custeio. Então são linhas de créditos semelhantes, mas não são iguais. O que nós temos disponível hoje está com uma taxa de juros de 6%. E isso, em agosto do ano passado, era 3,5%. Então, de 3,5% saltou para 6%. E aí, o produtor, a pessoa que trabalha na agricultura familiar, ele tem muita dificuldade para pegar esse investimento, ou esse dinheiro para fazer o investimento. Porque a taxa de juros está muito alta. Então, assim, quando o país começa a caminhar para esse lado, né, começa a se degradar. Ou seja, o mercado financeiro tira o dinheiro, as pessoas que têm dinheiro tiram o dinheiro do mercado financeiro, leva para outros países. Aí o governo começa a gastar mais do que o que ele ganha. Aí ele quer arrecadar mais, começa a colocar imposto.
Aí ele coloca imposto, né, sobre, por exemplo, nós temos aí, vai ser taxado agora as pessoas que compram na Shein, na American Express e Shopee. Alguns mercadorias do Shopee. Então vai mais imposto. Aí vem o imposto sobre a arma de fogo. E aí vem mais impostos e mais impostos. O que acontece? Se você tem mais imposto para pagar, sobra menos dinheiro para você e para sua família. No final das contas, o brasileiro que já sofre muito com a carga tributária, a maior do mundo, tá? O Brasil é o país que tem a carga tributária maior do mundo. E estão criando mais impostos para nós pagarmos. E aí a gente olha para as empresas. As empresas começam a não conseguir mais, elas não conseguem mais sustentar a sua produção. Porque a produção, por exemplo, a empresa está produzindo a uma certa velocidade. Aí as pessoas têm menos dinheiro porque está pagando mais imposto. Eles param de consumir. As empresas automaticamente têm que parar de produzir. Se a empresa para de produzir, ela tem que mandar funcionário embora. Isso gera desemprego e inflação alta. É o que aconteceu na Argentina. Né? Se vocês olharem, a Argentina teve uma inflação de 130, se eu não me engano, 130%. Exatamente por conta dessas ações. Que nós possamos orar e pedir misericórdia para Deus para que isso possa mudar. Mas como que isso vai mudar, Davi? Só depende de uma coisa: do nosso governo começar a gastar menos. Ele tem que arrumar um jeito de gastar menos. Porque se ele não conseguir gastar menos, isso não vai mudar. Isso vai só virando uma bola de neve. A partir do momento que o governo propõe gastar menos, aí vai sobrar dinheiro. Quer dizer, ele não vai gastar tudo que ele está ganhando. Ou seja, ele vai conseguir pagar parte da dívida brasileira. Aí o mercado de capital começa a aquecer, as pessoas começam a acreditar no governo. E aí os bancos também começam a acreditar no governo e começam a baixar a taxa de juros. Então tudo depende do nosso governo. Né? Depende aí dele começar a cortar alguns gastos, algumas despesas, né? Diminuir um pouco de ministério, não precisa daquele tanto de ministério, que tanto de gente lá trabalhando, não precisa daquilo tudo, a gastança está muito alta. Então tem que fazer alguma coisa, né? Eu não estou falando de partido, eu não estou falando de governo ato, eu estou falando de ações para melhorar o nosso mercado financeiro. Então aqui eu estou falando como uma parte, estou falando como técnico, né? Como se diz o presidente do Banco Central, ele fala assim, não, a taxa de juros é técnica. A taxa de juros não, ela não é política e nem social. A taxa de juros é técnica. Então eu estou falando aqui como técnico e não, né, como não estou falando assim de partido, não. Estou falando de parte técnica. Para o nosso Brasil voltar para o eixo nessa questão de melhoria, o governo tem que gastar menos. Se ele falar, não, não vou gastar menos, vou gastar mais. Né, se não tiver dinheiro, a gente imprime mais dinheiro. E aí a inflação aumenta, daqui a pouco o dinheiro não tem mais valor e a gente caminha, né, como a Argentina caminhou e está caminhando para o buraco. Espero que ele mude de ideia, né, e comece aí a gastar menos para que o nosso país continue crescendo, continue na linha do desenvolvimento. Para que as pessoas também voltem a acreditar, né, porque as pessoas precisam acreditar. Imagina o cara lá que tem 2 milhões, né? O cara suou muito para ganhar aquilo lá. Ninguém ganha dinheiro de graça. Todo mundo teve que trabalhar muito para ganhar. E aí você não vai confiar de colocar o seu dinheiro na mão de qualquer pessoa. Por isso é que nós falamos que precisa-se de maturidade quando a gente fala de mercado financeiro. Porque é uma coisa muito séria. Né? Envolve muito dinheiro, é dinheiro alheio, né? Dinheiro de outras pessoas. Mas é muito bom, gente. Mercado financeiro é muito bom. Quem quiser investir em mercado financeiro aí, né? Se você confia plenamente aí, invista em mercado financeiro que você vai ganhar um pouco de dinheiro. É muito bom.
né? Saiba, procure se especializar um pouco nessa área de mercado financeiro. Quando a gente fala de mercado financeiro, nós estamos falando de alguém que tem um dinheiro, né? Por exemplo, eu vou citar o Daniel. O Daniel tem 2 milhões. E o Daniel precisa fazer uma aplicação desse dinheiro porque a poupança está rendendo muito pouco. E aí o Daniel vai analisar algumas empresas para ele poder investir esse dinheiro. Aí olhando assim, nós temos hoje, nós temos a Magalu, nós temos a Americanas, quebrada, mas nós temos aí Petrobras, nós temos BRF, que é a Perdigão, nós temos Banco do Brasil. Então nós temos várias empresas, né, que estão aí ligadas à Bolsa de Valores que você pode pegar, no caso o Daniel pega esse dinheiro e investe numa dessas empresas, né, através ali da Bolsa de Valores. Ah, vou investir 2 milhões ali na Perdigão. Ah, eu tenho que ter muito dinheiro para investir? Não, você pode começar com pouco. Você pode investir lá R$ 100, R$ 150. Aí depois, se você se identificar com o negócio e gostar, você começa a investir mais. Só que igual eu estou falando para vocês, né? Procure uma empresa que esteja crescendo. Né? Por exemplo, tem empresas que a pessoa vai lá e compra as ações a 50 centavos. Ele vai lá e compra a 50 centavos, passa ali 6 meses, 7 meses, as ações dessa empresa passam de 50 centavos para R$ 10. Né? Aí quanto dinheiro você ganhou nesses 6 meses? É muito dinheiro. Né? E tem empresas que estão aí, principalmente na área de tecnologia, né? Nessa área de tecnologia e programas, ou área de tecnologia e programas. Essas duas áreas são áreas que estão crescendo muito e vão alavancar daqui para frente. Então, se você encontrar uma empresa na área de tecnologia, pode investir. Né? Área de programação, pode investir. Comece lá com R$ 100, R$ 50 e depois você conheça melhor ali esse mercado e você vai investindo mais dinheiro. Nós temos outras formas de investimento, nós vamos estar falando aqui também. Nós temos a caderneta de poupança, nós temos o Tesouro Direto, que também tem uma rentabilidade muito boa, mas depende muito também daquela confiança no governo. Por quê? Como que você vai investir o seu dinheiro no governo com as chances de perder o seu dinheiro? Aí, eu vou investir porque tem uma taxa de juros de 3% ao mês. Eu vou ganhar muito dinheiro, mas e se, né, não der certo esse governo? E aí? Pode ser que aconteça alguns imprevistos. Não, você não vai deixar de receber. Mas pode ser que você comece a perder esse dinheiro. Ao invés dele aumentar, ele comece a cair. E de repente, ao invés de você estar ganhando dinheiro, você está perdendo dinheiro. Então tem os seus riscos, né? Tudo tem risco, tudo. Aí falar, todo investimento tem risco. Né? Eu vou investir na poupança lá no Banco do Brasil. Tem riscos. Professor, mas qual é o risco de investir na poupança lá no Banco do Brasil? Bom, há uns 4 meses atrás, alguém aqui sabia que a Americanas estava com um rombo lá parece que de 20 bilhões. Alguém sabia disso? Não. Ninguém sabia, mas de repente, numa bela final de tarde, fazem um balanço nas lojas americanas e tem um rombo lá. Ninguém sabia. Aparentemente estava tudo bem. Imagina uma pessoa lá que tinha comprado ações daquela empresa, né? Imagina que as ações estavam lá R$ 10 e quando aparece o rombo, as ações caem para R$ 2, para R$ 3. Ou seja, você vai perder milhões em questão de horas. Então, assim, é muito ruim. E a gente nunca sabe. Né? A gente olha para o Banco do Brasil e fala assim, nossa, é o banco, é o cara, esse banco é bom. Vou investir no Banco do Brasil. De repente tem um rombo lá no Banco do Brasil e as ações despencam. Você vai perder dinheiro. Caderneta de poupança é bom? É bom. Né? De repente você está lá com a sua caderneta de poupança, ganhando dinheirinho, muito pouco. Agora está um pouquinho mais alto, porque como a taxa Selic está lá em cima, aí os juros da poupança acaba subindo um pouco mais para incentivar as pessoas a investir dinheiro ali no banco, né? Porque como o banco não tem dinheiro para trabalhar, porque a taxa Selic está muito alta, porque quando a gente fala de taxa Selic, essa taxa Selic ela é cobrada dos bancos, né? Nós temos o Banco Central
E aí todos os outros bancos estão ligados ao Banco Central. E quando um banco precisa de uma quantidade de dinheiro, ela pega com o Banco Central e ela paga essa taxa Selic. Então essa taxa é cobrada do banco. Por exemplo, o Banco do Brasil precisa de 1 milhão. O Banco do Brasil vai pegar 1 milhão com o Banco Central. Aí ela vai pagar essa taxa de 13,75%, que é a taxa Selic para o Banco Central. O Itaú precisa de 2 milhões, ele vai pegar com o Banco Central, só que ele vai pagar essa taxa de 13,75%. Por isso é que os bancos, por isso é que todo mundo sofre, e faz assim, vai passando, né, de um para o outro. Aí o que é que os bancos fazem? Vamos colocar uma taxa de juros aqui de poupança um pouco mais alta para incentivar as pessoas a trazer dinheiro para o banco, para investir aqui na poupança, porque é melhor a gente pegar o dinheiro, por exemplo, do Daniel, né, e pagar um juro para ele lá de 0,99%, do que nós pegarmos lá com o Banco Central e pagar 3,75%. Então é melhor para o banco ter o dinheiro do Daniel, trabalhar com o dinheiro do Daniel e pagar um juro ali de caderneta de poupança para o Daniel do que pegar com o Banco Central. Porque lá no Banco Central o juro está muito alto. Por isso que existe, né? Por isso que a gente fala que a taxa Selic está muito alta, a caderneta de poupança acaba subindo um pouquinho ali, né? Acaba atingindo quase 1%, exatamente para fazer com que as pessoas... É um estímulo, né? É um estímulo para que as pessoas vão lá fazer o depósito na poupança, porque a partir do momento que o banco pega o seu dinheiro, ele não precisa pegar o do Banco Central. E aí ele vai pagar pelo seu dinheiro um valor bem pequeno. E se ele fosse pegar do Banco Central, ele ia pagar uma taxa mais alta. Por isso que eles estimulam as pessoas a colocarem dinheiro na poupança. E os bancos não querem perder clientes, estão brigando por clientes. Exatamente por conta disso. Se o banco tem lá, imagina que o banco tem lá 5 mil clientes que recebem o seu salário ali no banco. Toda vez que você recebe o seu salário, que o seu salário cai no banco, o banco às vezes vai ter 2, 3 dias para trabalhar com o seu dinheiro. Isso para o banco é muito bom, isso é maravilhoso, né? Porque se ele fosse pegar dinheiro lá com o Banco Central, ficaria muito caro para ele, né? Com essa taxa Selic alta do jeito que tá certo? Então a gente vê todo dia, né, essa guerra aí do governo brigando com o Banco Central para baixar a taxa Selic. E aí o governo coloca a culpa no Banco Central, como se o Banco Central fosse o vilão, fosse malvado, como se o Banco Central não quisesse ajudar as pessoas. Mas aí o Banco Central fala assim, não, o governo precisa baixar nem as despesas dele. Se ele não baixar, não tem como a taxa também baixar, isso vai padrão, senão a gente quebra o país. A máquina não aguenta, não suporta. Alguma dúvida sobre o mercado? O Banco Central é de quem? Não é do governo? O Banco Central é do governo, mas hoje ele é independente. Houve um artigo de lei que deu total independência para o Banco Central. Exatamente porque no passado nós tivemos muitos problemas, o Brasil quase afundou. Não sei se vocês lembram, ali em 2014, 2015, nós tivemos o pior índice de crescimento da história do Brasil e a dívida brasileira aumentou de uma forma extraordinária. E aí o que aconteceu? Para evitar esses problemas, né, criou-se autonomia para o Banco Central. Então hoje o Banco Central tem autonomia, ele não é mais subordinado ao governo. Certo? Certo. Isso aconteceu no ano de 2021, se eu não me engano, no ano de 2021, 2020, 2021. Houve um projeto de lei, esse projeto de lei foi para o Senado, foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado. No momento em que houve também, né, algumas empresas que foram privatizadas. Então, a partir desse momento, criaram assim, algumas barreiras para evitar a corrupção, né? Algumas barreiras para evitar que essas empresas, né, gerem prejuízos. Então foi criada algumas barreiras, exatamente para dificultar essa distorção desse dinheiro dessas empresas. E o Banco Central, ele foi criado, né, então um artigo de lei que deu total autonomia ao presidente do Banco Central.
Porque se ele não tivesse essa autonomia, o governo já tinha metido a faca e baixado esse juro. Só que aí o que acontece, Daniel? O governo, se o governo tivesse autonomia para baixar o juro da taxa Selic, ele ia baixar. Só que isso ia gerar endividamento e ia gerar também alta na inflação. É o que aconteceu na Argentina. Né? O exemplo do que aconteceu na Argentina. Na Argentina aconteceu exatamente isso. O governo foi lá, baixou a taxa de juros do Banco Central. Isso fez com que as pessoas se endividassem e veio a crise, as pessoas não conseguiram pagar suas dívidas, o Banco Central está com uma dívida enorme, as pessoas não conseguiram pagar o banco, e hoje, né, a gente vê aí a Argentina sofrendo horrores com a inflação lá em cima, né, os produtos lá em cima, e as pessoas passando muita dificuldade para sobreviver na Argentina. E a Argentina era, há 10 anos atrás, uma das maiores potências aqui do Mercosul. Era um país exemplo, um país que tinha muito dinheiro lá em cima e hoje está afundada até o pescoço. Exatamente por conta dessa manobra. Baixar a taxa de juros. Alguém gostaria de fazer pergunta? Natanaeli, pode falar? Professor, mas tipo, não tem como reverter isso, não? Você fala derrubar o decreto, o decreto não, derrubar um artigo de lei para colocar a autonomia do banco na mão do governo? Sim. Não. Se tivesse, ele já tinha feito isso daí. Agora sim, corre o risco deles tentar entrar ali pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal querer derrubar isso daí. Mas só que isso aí, gente, se caso isso acontecer, aí é o fim para todo mundo. Porque não é o Banco Central, ele só pode baixar essa taxa de juro quando o governo sinalizar que vai gastar menos. Porque o governo, o que o governo está gastando está acima do que o governo está ganhando. E aí o que é que o governo está tentando fazer para compensar? Colocar impostos. E aí é onde começa as taxações. Começa a colocar mais impostos para nós pagarmos. Não é isso que o Haddad está fazendo? Criando mais impostos? E aí ele fala, não, eu tenho que criar esses impostos porque senão vai faltar dinheiro na educação. Eu tenho que criar esses impostos porque senão vai faltar dinheiro para minha casa, minha vida. Eu tenho que criar esses impostos porque senão vai faltar dinheiro na saúde. Tá, mas por que que lá atrás não estava faltando dinheiro na educação, não estava faltando dinheiro na saúde, não estava faltando dinheiro para minha casa, minha vida, e agora está faltando dinheiro? Exatamente por conta da gastança. Quantos ministérios aumentou nesse governo? Em torno aí, se eu não me engano, 30 ministérios. Precisava disso? 30 ministérios hoje vai dar em torno aí de mais ou menos uns 60 mil funcionários nesses 30 ministérios. Isso vai gerar uma despesa aí de quase 10 milhões por mês a mais do que tinha antes. Isso é gasto que poderia ser evitado. Mas aí eu te pergunto, o governo vai cortar esses gastos? Não vai. Então por que aí ele fica nessa guerra com o Banco Central? Para o Banco Central baixar a taxa de juros, mas o Banco Central não pode baixar a taxa de juros porque o Banco Central não trabalha com política. Não é político. O Banco Central é parte técnica. E essa é uma coisa que muita gente não entende, porque o governo fala mal do Banco Central, porque o governo ele é político, né? Então ele quer fazer a parte política. Então ele não está nem um pouco preocupado com a parte técnica. Já o Banco Central, ele não olha para a política, ele olha para a parte técnica. E ele fala, olha, não tem como a gente baixar a taxa de juros enquanto o governo não sinalizar de onde vai sair o dinheiro que ele pretende gastar. Porque, tipo assim, o governo pretende gastar 50 bilhões. 50 bilhões. Tá, mas ele só vai arrecadar 45 bilhões. Da onde que vai sair os outros 5 bilhões? Até hoje a gente não sabe. Até hoje, assim, aí a gente vê aquele arcabouço fiscal.
O arcabouço fiscal ele quer fazer o quê? Aumentar os juros para conseguir esses 5 bilhões que está faltando aqui. Aumentar juros não, aumentar impostos para arrecadar esses 5 bilhões que está faltando aqui, que o governo vai gastar e não sabe de onde que vai vir. E o governo não preocupa com isso. Vocês podem observar que nos discursos do governo, ele não preocupa em dizer assim, não, nós vamos cortar um pouco de gasto. Não, ele só fala assim, nós vamos gastar, nós vamos gastar, nós vamos... Entendeu? E aí, isso para o Banco Central é uma afronta. Ele fala assim, não, mas não tem como. Se a gente olhar assim, aqui eu estou olhando como técnico, tá, gente? Eu não estou olhando como político, eu não estou falando como político, eu não sou político, não mexo com política, não envolvo com política. Aí eu falo como técnico, então eu falo com conhecimento técnico. Se você administra uma empresa e essa empresa tem um rendimento lá anual de 10 mil. Então o seu rendimento é 10 mil. Mas você está propondo gastar 15 mil. De onde que você vai tirar esses outros 5 mil? Aí eu te pergunto, a sua empresa vai conseguir sobreviver dessa forma? Você ganhando 10 e gastando 15? Vou fazer outro exemplo. Lá na sua casa, você ganha um salário por mês. E aí, um salário hoje é R$ 1.300. Só citando um exemplo. Mas você gasta por mês R$ 1.400. Da onde que vai sair os outros R$ 100? Entenderam? Aí você vai no banco e fala assim, não, eu quero um financiamento porque eu estou gastando R$ 1.400 por mês, mas eu só ganho 1.300. Aí o cara lá do banco vai olhar para você e vai falar, mas como que você vai pagar o financiamento do banco depois? Se você está gastando mais do que o que você ganha. E aí, o que você vai dizer para o banco? E aí, essa é a parte técnica que não é falado pelos políticos. Os políticos escondem essa parte técnica, porque o político é social. O negócio do político é social, é fazer ali um socialzinho, agradar as pessoas para que as pessoas fiquem do lado deles. Eles são sociais. Agora, quando se fala de dinheiro, nós falamos de parte técnica e não social. O social nessa área não combina com... quando a gente fala de dinheiro, o social não combina com a parte técnica. Porque o social é gastar. Gastar a rodo. Mas a parte técnica é gastar no limite. É gastar aquilo que você pode gastar. Não tem como você gastar mais do que o que você está ganhando. Porque isso aí vai gerar um colapso, vai gerar endividamento do Brasil. Aí você fala assim, não, tudo bem, o Brasil tem crédito. Tá, então vamos gastar os 50 milhões, nós arrecadamos 45 bilhões, e esses 5 bilhões nós pegamos lá de empréstimo e vamos gastar. Ou seja, vai gerar endividamento. Um país endividado aumenta a inflação. Quando a inflação aumenta, aí nós sofremos, todos, sem exceção. Rico, pobre, todo mundo sofre com inflação alta. Porque os preços das mercadorias sobem. E aí você vai na prateleira comprar um pacote de arroz, você vai ter que pagar lá R$20, R$25, R$50. E aí fica muito difícil. É a questão lá da Venezuela. Venezuela hoje a pessoa pega um salário mínimo, vai lá e compra um pacote de arroz e um litro de óleo. Com um salário mínimo. Por quê? A inflação tá lá em cima. Lá em cima. As pessoas vivem na miséria. Essa que é a verdade. Por quê? Não corrigiu isso lá atrás. Então a gente tem que tentar entender esse negócio direito. E aí assim, o que eu espero é que haja aí então o que nós temos que torcer, gente. Todos nós temos que torcer para que haja uma negociação saudável entre o governo e o Banco Central. Então, que o governo possa talvez abrir mão de alguma coisa e o Banco Central, por outro lado, possa, talvez amenizar um pouquinho ali para que essa taxa de juro volte a baixar, para que as pessoas possam aí, então, ter condição de fazer um financiamento para fazer investimentos. Porque senão o nosso país ele tende a parar.
as empresas precisam de dinheiro para fazer investimentos, novos investimentos, né? E se elas não têm esse dinheiro para fazer esses novos investimentos, elas tendem a paralisar a questão de contratação, às vezes começa a fazer demissão em massa de funcionários, né? Nós temos aí a questão do mercado automobilístico, que vocês, não sei se vocês viram, deu férias coletivas para os seus colaboradores, porque não estão conseguindo vender os seus veículos. É exatamente um pouco por conta disso, por conta dessa taxa de juros está muito alta, ninguém dá conta de fazer um financiamento. Você vai lá fazer um financiamento, você vai pagar uma taxa de juros lá de 2,5%, não dá conta, né? Fica muito puxado, ninguém consegue fazer isso. Então, assim, a gente torce, né? O que eu torço hoje, e que nós possamos pedir, né, a Deus aí misericórdia para que esses governantes entrem aí num acordo, né, para que fique bom para o país, né? Eu penso assim, que fique bom para todo mundo, né, de forma geral, que fique bom para toda a população brasileira, para que nós brasileiros, né, um povo sofrido, um povo trabalhador, um povo honesto, né, um povo que luta para poder sustentar suas famílias, que nós possamos poder sobreviver com dignidade, né, mas que essa dignidade não possa custar aí o nosso sangue, né, que nós possamos sobreviver com dignidade, mas não tendo que dar o nosso sangue, né, mas que nós possamos. O que eu torço hoje é para que entre num acordo, né, para que o governo aí, através aí dos ministros da economia, consigam aí viabilizar acordos para que essa taxa de juros abaixe, né? Eu conheço alguns produtores rurais, pessoal que trabalha com agricultura familiar, então eu dou um suporte para eles aqui na região onde eu moro, e eu vejo que o pessoal está sofrendo muito, tem muita gente já desesperada porque está precisando pegar um dinheiro para fazer investimento na terra e não tem esse dinheiro disponível. Então, assim, o produtor, né, que é aquele pequeno produtor, não estou falando de produtor grande, eu estou falando de pessoas que têm ali 3 alqueires, 2 alqueires, pessoas que produzem aquele alimento que leva lá para a feira, né? Quantos aqui gosta de ir à feira comprar um alface no final de semana? Comprar uma couve? Vocês costumam frequentar a feira? Aqui em Altaraguaia, em Santa Rita, tem a feira de Altaraguaia, que é colada, né? E a do lado de cá de Santa Rita. E essa questão de não ter, da prefeitura pegar e fazer mau uso do crédito, acaba prejudicando justamente esses que botam comida na mesa da gente, né? Porque para Exatamente. comprar coisa pequena é só com feirante, só com quem produz da agricultura familiar, né? Aí eles vão, Exatamente. fazem empréstimo para pagar não sei o quê, e aí deixa de investir na estrada, deixa de investir em maquinário para ajudar eles. E essa classe, pessoal, que está sofrendo. Essa classe aí da agricultura familiar está sofrendo. Por que está sofrendo? Porque não tem crédito para essa classe. Não tem crédito disponível. E a gente não sabe quando é que o banco vai liberar. Pode ser que daqui uns dias você vai até a feira comprar uma alface e não vai encontrar. Pode ser que você vai à feira comprar um repolho e não vai encontrar. Porque essas pessoas dependem muito desse crédito de investimento para a agricultura familiar, chamado Pronaf. Então eles dependem desse crédito. Ele vai lá, pega o financiamento, a taxa de juro é uma taxa de juro que deve ser entre 2,5% e 3%, para ser boa para o produtor, para ele conseguir produzir, para ele conseguir pagar essa taxa de juros, porque pessoas que produzem, o produtor rural, ele não ganha muito dinheiro. Esses pequenos produtores, eles trabalham muito, não sei se vocês conhecem, mas eu conheço muita gente que vive da agricultura familiar. Eles trabalham muito e ganham pouco, porque eles plantam as suas lavouras, né, de alface, de repolho, de quiabo, e aí eles levam aquilo ali para a feira, eles vivem de muito pouco, né? O lucro que eles têm é muito pouco, não é muito dinheiro. Você já viu alguma pessoa que vive da agricultura familiar e tem um carrão para andar? Não tem, porque ganham muito pouco.
E trabalham muito, são pessoas sofridas. Eu conheço pessoas, várias pessoas. Conheço pelo menos umas 40 pessoas que sobrevivem disso. E sofrem muito. E aí eles dependem desse crédito do governo para continuar produzindo, para que essa comida continue chegando na mesa dos brasileiros. Então, é por isso que eu falo para vocês, eu torço muito para que essa gestão aí, né, da equipe econômica rume algumas, sei lá, algumas estratégias para poder melhorar isso aí para a população brasileira. Tem que ter uma forma, eles têm que abrir mão de alguma coisa, né? Tem que fazer sacrifício, não adianta, gente. A gente vai ter que sacrificar alguma coisa, mas que não seja os agricultores, principalmente esses agricultores pequenos, que é esse pessoal que planta a alface, a couve, né, que tira aquele leite ali, 30 litros de leite, 40 litros de leite, que essas pessoas não venham a sofrer com essa dificuldade que nós estamos tendo. E hoje a taxa de juro, né, se porventura for liberado esse capital, esse dinheiro para investimento, ela está em torno de 6% e é muito alta. Tá? Não, o produtor não consegue pagar isso aí depois se ele pegar esse dinheiro. Fica muito inviável para ele. Alguém mais deseja falar? Alguma dúvida? Alguém deseja falar alguma coisa? Às vezes você tem um conhecimento nessa área também, viu alguma reportagem? Ah, professor, eu vi uma reportagem e tal. Pode falar, gente. Vamos participar da aula aqui. Vocês têm toda a liberdade. Aqui em casa, professor, porque assim, eu gosto de estudar sobre isso, né? Eu não sei muito, mas eu gosto de estudar sobre isso. E aí o acordo que eu tenho com os meus filhos, porque assim, a poupança, até uns dias atrás, não estava tão boa, né? Eu falei, vocês ganham o dinheirinho de vocês todo mês, meu menino vende latinha, eu falei, vocês vão tirar uma parte desse dinheiro. A gente abriu a conta para eles, eu falei, agora vocês vão investir. É pouquinho por mês, porque o dinheiro é pouco? É. Só que aí já é uma forma de educar eles, para eles guardarem o dinheiro deles, para eles esperarem render também, né? Porque demora, como é pouco, demora para render. Às vezes no final do ano eles vão ter ganho R$ 12 só, né? Mas pelo menos eles estão aprendendo a fazer esse investimento. A gente também, eu e o Daniel, a gente faz esse investimento, só que é pouco, né? Porque o dinheiro é pouco. Mas aí é um dinheiro que a gente sabe que está guardado, que vai render um pouco, mas que a gente tá guardado e está rendendo um pouquinho mais que a poupança, né? Parabéns para vocês. Isso é muito bom. Parabéns mesmo. Né? Você ensinar os seus filhos, isso é excepcional. Tá? Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém falando isso. Porque dificilmente as pessoas estão vivendo. Nós estamos vivendo um tempo que as crianças não querem trabalhar, não querem fazer nada. Né? E os pais muitas vezes deixam para lá. Deixa isso aí. E vai crescendo umas crianças preguiçosas, umas crianças que não sabem segurar o dinheiro, que não sabem fazer investimento. E aí, eu conheço médicos que não sabem fazer investimento. Ganha muito dinheiro, mas do jeito que ganha, gasta. Eu conheço veterinário que ganha 30 mil por mês e deve em banco, financiamentos em bancos. Pô, a pessoa ganha 30 mil por mês e está fazendo financiamento. Da onde que já se viu isso? Porque não tiveram essa educação quando criança, essa educação financeira. Isso é muito bom. Parabéns, Débora, parabéns, Daniel, pelo que vocês estão fazendo. Tá? Isso é louvável. Continue assim, vocês vão muito longe. E agora a poupança está rendendo um pouquinho, até bom, viu? Está dando quase 1%. Né? Que aí eles aprendem a ficar de olho também. Eu falo, ó, esse mês já não rendeu tanto, acho que é melhor vocês trocarem o lugar que vocês investiram aí. Vamos tentar? Aí eles vão e tentam mudar, né? Porque senão não aprende, tem que ficar de olho. Parabéns. Isso é muito bom. Meus meninos, aqui a gente coloca para trabalhar também. Meu menino ajuda, minha esposa, a gente faz algumas entregas aqui do Mercado Livre. Porque estava precisando de alguém aqui e a minha esposa tinha algum tempo livre. E aí a gente pegou essas entregas no Mercado Livre para fazer aqui na nossa cidade. E aí minha esposa vai fazer as entregas e o meu filho vai com ela. Aí o meu filho ganha um percentual do valor das entregas para ajudar a minha esposa.
Então é muito bom, ele fica feliz. Aí eu falo, cadê minha parte? Quando é que eu vou receber? Meu filho tem 8 anos, mas ele já tem na carteira dele lá, ele tem o dinheiro dele lá. Paola, gostaria de falar alguma coisa? A minha ainda não é grande pra saber disso, não, mas eu tenho criado a conta poupança pra ela, eu deixo o dinheiro dela juntando. Ótimo. Aí eu peguei e baixei o aplicativo do. É um banco que é filial do Bradesco, o nome dele é Next. Hum, Aí ele tem lá. Aí tem missões de vida financeira, incentiva a criança, tipo assim, tem missãozinha, tipo, você limpa a casa, aí a sua mãe te dá R$ 2. Eu achei ótimo, interessante. ótimo, isso é muito bom, parabéns. Aí eu deixo guardando o dinheiro na poupança dela, quando eu tiver idade de entender, eu pego e falo aqui, ó. Ela tem um cartão dela, tem a conta no banco dela. Aí quando tiver o telefone dela, eu vou falar, ó, aqui, ó. Faz essa atividade que tem aqui no banco que eu te dou R$ 10, eu te dou R$ 5. Parabéns. A gente nunca deve dar dinheiro de graça para criança. Você tem que dar um serviço para ele. Não tô falando Fazer a para lição você de escravizar, casa, né? cuidar do cachorro, tem um monte de missãozinha interessante. E caso eu queira, eu posso escolher a missão, tipo assim, você tem que passear com seu cachorro e colocar lá para ela fazer. É bem interessante. Aí, além dessas missões, ainda tem lá a trilha que auxilia a gerenciar o dinheiro, para ensinar a criança. Eu achei bem interessante. Ótimo, isso é muito bom. Parabéns. Aqui é R$ 15 por mês que eles ganham para lavar vazia, lavar o banheiro, isso. Olha, isso é bom demais, Daniel. Parabéns, cara. Nossa, é muito bom isso. Eu me lembro que meu pai não me dava dinheiro de graça. Meu pai falava assim, meu filho, se você limpar o quintal, o papai vai te dar tantos reais. Nossa, eu pegava aquela enxada, numa alegria, capinava aquele quintal, juntava aquela sujeira, jogava pra lá, colocava fogo. Quando meu pai chegava, tava tudo limpinho. Pra mim era a melhor coisa do mundo. Eu É trabalhava, no igual minha final do dia mãe. ganhava meu dinheiro. Minha mãe falava, Paola, você lava a casa, lava a louça e o banheiro que eu te dou R$ 15. Menino, lavava assim, ó, correndo. Minha mãe chegava, mas cadê meus R$ 15? Não é bom, gente? A gente aprende a É bom. trabalhar, tomar gosto, ganhar dinheiro trabalhando de forma honesta. Isso é maravilhoso porque. Mas aqui é 15 por mês, não é 15 por cada lavada, não. Não, no meu caso era 15 por cada lavada. Cada Elas lavam. lavada assim, digamos, quando ela falava que era pra eu lavar, porque geralmente eu lavava sem ela pagar. Aí, quando ela via que eu tava assim, queria lavar, ela falava, Paola, lava aí que eu te dou R$ 15. É um incentivo, gente. A gente tem que ensinar mesmo. E outra, ensinar a investir mesmo, fazer investimento, não deixar gastar à toa. Olha, você sofreu tanto para ganhar, você vai gastar à toa. Não faz isso não, guarda. A minha filha é assim, ó, é mão de vaca, que ela não gasta para nada. A gente foi até Rio Verde a semana passada, semana atrasada. A gente foi às lojas americanas e tava tendo Kit Kat lá por R$ 2. O Kit Kat também tava tendo o Bis por R$ 2. Eu falei, vamos comprar, vamos comprar. Eu falei pra ela, não, compra aí, pelo menos uns 10. Não, não vou comprar. Não quero comprar. Não, mas você não vai comprar. Não, não vou gastar meu dinheiro. Mas você não gosta? Não, nem não tô gostando disso mais. Tá. Aí eu fui lá e comprei uns 30 Kit Kat e trouxe, né? Pensei, eu vou ver o que essa menina vai aprontar. Aí quando chegou em casa, aí eu falei, agora eu vou comer meu Kit Kat, né? Meu menino comprou uns 10, minha esposa comprou uns 10 também. Todo mundo tem sua renda aqui. Já falo, ó, vocês cuidam do dinheiro de vocês, né? Que no final era o meu dinheiro que foi sendo distribuído para eles, né? Mas agora sim, eles têm a responsabilidade de gastar também. E aí a minha filha ficava olhando assim para mim. Aí eu falei para ela, mas você disse que não gosta de Kit Kat, né? Agora eu vou comer. Não, pai, eu gosto. Ah, você gosta, mas por que você não comprou? Não, eu não posso gastar o meu dinheiro. Então, assim, aquilo me encheu o coração de alegria. Porque ela dizia assim, não vou gastar meu dinheiro com isso. Então, eu estava fazendo um teste ali, né, para saber quem que estava sendo aprovado, quem que não estava, para depois eu trazer ali uma palavra ali no final. Então, acabou que no final minha filha foi a única que passou no teste. Os outros, né, precisou ali de umas orientações para que na próxima vez eles possam crescer nessa área financeira. Mas é muito importante, a gente tem que ensinar, né, investimento.
Tá? Dinheiro de graça coloca menino preguiçoso. Né? Dinheiro de graça faz com que a criança ache que dinheiro não tem valor. Né? E tem. Para ganhar tem que trabalhar. Não pode dar de graça. Alguém Minha mãe mais? falava, meu dinheiro não nasce em árvore. Se você quiser, você vai trabalhar. É desse jeito. Meus pais também não me davam dinheiro de graça, não. Eu tinha que trabalhar para ganhar. E eu ensino meus filhos. Você quer? Trabalha. O incentivo que a minha mãe dava para mim, que eu sempre fui o mais velho, ela sempre trabalhou fora cuidar dos meus irmãos. Foi aí que eu aprendi a cozinhar, lavar vasilha, passar. Ela me pagava o incentivo, era o chiquinho da parede, não tinha negócio de dinheiro na minha época, não. Eu lembro quando eu trabalhava na lanchonete da minha tia a noite toda. Não, a noite não. Das 4 até as 3 da madrugada para ganhar R$ 30. Eu Nossa! achava bom demais. Mas é bom demais, né, gente? Trabalhar, ganhar o dinheirinho lá no final do dia é muito bom. Meu pai Aí era. chegava da minha tia depois. Chegava aqui em casa, minha mãe. Ah, tem que comprar tal coisa. Aí você já recebeu, mãe? Não, não recebi ainda não. Vou comprar quando receber. Então toma o dinheiro, mãe. Tá certo. Mas é muito bom, gente, porque eu falo assim, que meus pais foram muito justos comigo. Eu tinha os meus primos que trabalhavam com o pai e não recebia. O pai batia neles se eles não trabalhassem. Então, eles apanhavam para trabalhar. Então, eles trabalhavam, mas não trabalhavam com alegria, com gosto, né? E acaba assim, que não ficou assim uns meninos assim muito esforçados, assim, não aprendeu a valorizar muito o dinheiro. Então, assim, eu vi que aquilo não deu muito futuro, não. Né? Então, eu vi que a forma que o meu pai nos ensinava era mais eficiente. Não, meu filho trabalha. Lógico que meu pai me dava rios de dinheiro, né? Era pouquinho, como o Daniel faz. Ele dá pouquinho, dá R$ 15. Tá bom, você já está incentivando ele a trabalhar. Tenho certeza que ele pega os R$ 15 no final do mês feliz da vida, porque ele trabalhou e ganhou um dinheirinho no final do mês. Então isso é muito bom, gente, isso é louvável. Então quando a gente fala de investimento, começa lá em casa, na nossa família, né? E depois isso vai aumentando com o passar dos anos. Quando eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar salário, olha, para vocês verem, até os meus 23 anos de idade, eu trabalhava na fazenda, no campo, tirando leite, mexendo com trator, trabalhava no campo, não ganhava bem, ganhava mal, o que eu ganhava eu gastava tudo à toa, ou seja, não tinha resultado. Aos 23 anos eu saí da casa de papai e mamãe, aos 23 anos de idade, porque me surgiu uma oportunidade de trabalho. Fui trabalhar de carteira assinada. Falei, mas você era preguiçoso? Não, não era preguiçoso, eu trabalhava com papai e mamãe. Trabalhava na fazenda, trabalhava para os vizinhos na região, mas não tinha um trabalho assim de carteira assinada, era só diária para aqui para ali, não virava nada. Quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada, que eu ganhei o meu primeiro salário, eu falei, cara, que tanto de dinheiro! Porque eu era acostumado a ganhar lá R$ 200, R$ 300, R$ 15, R$ 20. Aí quando eu comecei a trabalhar lá em 2006, veio um salário de R$ 1.200 em 2006. Quando eu peguei aquele tanto de dinheiro, eu falei, cara, eu vou comprar moto, carro, casa, agora eu tô feita, agora o negócio vai ser bom para mim. E aí eu coloquei isso na minha cabeça. Não, eu vou investir esse dinheiro, eu vou investir, vou investir, vou investir. Ali nos primeiros 5 meses eu já tirei minha carteira e comprei uma moto semi-nova com 15 mil quilômetros rodados. Moto semi-nova mesmo. E aí já fui partir para cima para comprar uma casa e 2 casas, 3 casas. E fui fazendo investimento, comprando lote, vendendo, comprando, vendendo. Enfim, fiz muitos investimentos. Hoje eu levo uma vida tranquila, porque eu trabalhei dessa forma. Aí você fala, não, eu tenho um pouquinho, tá, mas esse pouquinho que você tem, você investe, todo mês você investe um pouquinho. Se você investe R$ 50 por mês, no final de 10 meses, você já tem 500. Então é muito dinheiro, não é pouco. Então R$ 50 por mês. E se você pega 10% do seu salário e investe, isso vai render, certo? Paola, deixa eu falar? Esse é o dinheiro que eu coloco todo mês na poupança da minha filha. Ó, tá vendo? Isso é ótimo. Já pensando que aí vai ajudar ela a fazer uma faculdade daqui a alguns anos. Imagina só, se daqui 10 anos, né, daqui 10 anos, sua filha está com quantos anos?
Ela tá com 11. Ela está com 11. Vamos colocar 5 anos, 60 parcelas. 60 parcelas de R$ 50. Vai dar R$ 3.000. Pois é. Aí eu contei como se ela tivesse, vamos supor, 17, 18. Aí ela já vai ter cerca de 12 mil. Pois então. Então é muito dinheiro. Então, gente, É. vale a pena, né, que seja pouco, mas vale a pena você investir. Porque lá na frente você vai ter um resultado. E se você, por exemplo, quando você interar ali os 3, 4 mil, se você quiser um rendimento maior, você pode investir. Como eu disse para vocês no início, você pode comprar uma moto e vender, você pode comprar uma geladeira e vender, você pode comprar um meio lote e vender, entendeu? Para ganhar dinheiro. Você começa a fazer algumas negociações fora do seu trabalho, porque vai te dar muito mais dinheiro do que qualquer aplicação. Tem uma conhecida minha que ela herdou a herança do pai dela. O pai dela é fazendeiro rico. Aí ela queria mexer com gado dentro da fazenda dos outros. Aí o marido dela pegou e falou não. Aí eles pegou e investiu em comprar terreno e construir casa. Hoje, aqui na cidade, ela é a pessoa que mais tem casa alugada. E ganha muito dinheiro. Com certeza. Só que no meu bairro tem o que mais? Peraí. 3, 4, 5, 6, 7 casas que é dela alugada. Fora as outras em outros bairros. Imagina, Agora você imagina o aluguel de, vamos supor, no mínimo é R$ 700. Aí os aluguel hoje em dia tá R$ 1.100, R$ 1.200 quando a casa é grande, que geralmente as casas dela é sempre confortável. Aí já imagina ganhar R$ 1.200 por mês. 10 casas. 12 pila no Mais, bolso. muito mais. Ela começou a fazer isso, eu era criança. Eu tenho 20 anos. Bem mais. Vale a pena, gente. Eu conheci um pedreiro em Rio Verde. Vamos falar de investimento. Nós estamos falando de investimento, mercado financeiro. Eu conheci um pedreiro em Rio Verde. Ele chegou em Rio Verde com a cara e a coragem e começou a trabalhar. Comprou meio lote. Nesse meio lote, ele construiu uma casa para sair do aluguel. Quando ele terminou de construir a casa, passou um cara na rua e falou: cara, você quer me vender essa casa? Ele falou: ah, mas eu tô querendo sair do aluguel, acabei de construir, eu fiz uma casa para mim. O cara falou: cara, eu tô precisando comprar uma casa e eu gostei dessa casa. Quanto você quer? Eu te compro. Não, eu te compro, eu quero essa casa. Aí o cara foi e fez uma oferta para ele. 3 vezes mais do que ele havia gastado para comprar e construir a casa. Ele falou: cara, esse negócio é bom, eu te vendo. Vendeu a casa, foi lá, comprou um terreno e construiu 2 casas com o mesmo dinheiro, porque ele era pedreiro. Vendeu as 2 casas e começou a comprar lote, construir, comprar, construir. Ele é dono de umas 200 casas em Rio Verde hoje, lá dentro de Rio Verde. Ele tem umas 200 casas de aluguel. E isso foi mais Imagina ou o menos valor disso. em mais ou menos uns 20 anos que eu o conheci. Ele conseguiu essa façanha. Pedreiro. O cara Meu pedreiro. avô é pedreiro. Minha tia construiu a casa do lado dela, que ela aluga a casa. Ela aluga a casa por R$ 1.100 todo mês. Isso é Agora maravilhoso. você imagina, R$ 1.100 na sua mão todo santo mês, tipo assim. Depois você construiu, é só você manter, né? Aí a pessoa, Exatamente. tendo contrato, a pessoa é obrigada a manter a casa organizada por você. Caso contrário, tá fora do contrato, aí ela já pode, tem até como pagar multa por desrespeitar o contrato. Aí saiu da casa, tem que deixar a casa em ordem e deixar tinta. Aí vai lá, paga o pintor, reforma a casa e recebe mais 1.100 de novo. Isso é maravilhoso, gente. E tudo começa pequeno, tá? Se você fala assim, não, eu quero começar grande. Não, não vai nesse negócio, não. Comece pequeno. Comece com pouco. Comece a fazer um investimento e outro, e outro, e outro. Quando você piscar os olhos, né, você já vai estar aí com grande capital, né, tirando uma renda boa. Eu tenho 3 casas de aluguel hoje. Então, eu tiro uma média de R$ 2.000 por mês de aluguel. Então, se eu falar assim, não, vou... aí eu tenho o meu trabalho, tenho o meu salário. E aí tem a renda que eu faço por fora, que eu compro, vendo, compro uma coisa aqui, uma coisa ali, compro uma novilha, vendo, compro um boi, vendo. Então, assim, eu tenho umas 3 ou 4 fontes de rendas. Então, é sempre importante a gente pensar nisso. Não você não ficar pego só numa fonte de renda. Ah, eu vou ficar pego só no meu salário.
Não, tenta ganhar dinheiro de outras formas também. Porque se eu fosse depender só do meu salário, até hoje eu não tinha nenhuma casa. Às vezes não tinha. Ou às vezes tinha uma casa de morada e malemar. Mas o que eu fiz? Investimentos. Peguei esse salário e fiz investimentos. Os investimentos eu ganhei muito mais dinheiro do que o meu salário. Eu tive investimento que eu fiz, que num ano de aplicação, eu ganhei o dobro, 100% da aplicação. Eu comprei uma casa, vendi ela com um ano ganhando 100% em cima dessa casa. Eu comprei uma outra casa, fiquei com ela 5 anos. Eu vendi ela, eu ganhei 300% no valor da venda dessa casa. Então, assim, investimento. Ganhei muito mais com investimento do que com salário. Se eu for analisar os investimentos que eu fiz e o dinheiro que eu ganhei com os investimentos, eu acredito que o meu salário vai dar mais ou menos uns 50%, 60%. Eu acho que não chega a 50% do valor que eu ganhei dos investimentos. Então, nos investimentos eu ganhei muito mais dinheiro do que no meu salário. E ganho muito mais dinheiro com os investimentos do que com o meu salário. Mas o meu salário, eu ganho e eu sou feliz, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, que é ministrar aulas. Então eu amo a minha profissão, eu amo estar aqui com vocês, eu amo ministrar aula. Mas os investimentos que eu faço me dão muito mais dinheiro do que esse trabalho aqui. Mas eu amo fazer isso daqui. Então é uma coisa que me dá prazer, me dá alegria e eu não quero deixar. Paola, pode falar. Professor, você acha que, vamos supor, a gente tá falando de venda de imóveis, terrenos, esses trem assim. E bicho, vamos supor, sem ser vaca, será que dá dinheiro? Vamos supor assim, animais puros? Tipo assim, por exemplo, meu marido é apaixonado em uma certa espécie de pitbull. E elas é muito cara, é de 3 mil, 8 mil quando o bicho é bom mesmo. E eu penso assim, gente, esse negócio deve dar dinheiro pra quem vende esses bichos. Dá. Porque ele comprou um, é o nome do, eu não sei falar o nome direito não, mas o nome do bicho é American Burger, se não me engano. É um nome difícil. É pitbull, aqueles baixinhos que parecem um sapinho. E os bichos é bonito. Aí eu fui Aí ele pegou e comprou o tio dele. O tio dele fez mais barato pra ele, né? Sabe quanto que ele pagou nesse cachorro? É uma fêmea. R$ 3.700. E tem muita gente por aí procurando um cachorro para comprar. Tá com Tem. dinheiro no bolso procurando um cachorro para comprar. Esse é um mercado Pitbull, muito Shih bom. Tzu, Pinscher. Exatamente. Esse é um mercado muito bom. É um mercado que se você investir, você vai ganhar muito dinheiro. Pet shop tá dando dinheiro. Horrores de dinheiro, pet shop. Quem tem pet shop tá andando de Hilux, Silverado, SW4, Land Rover. Aí eu falei pra ele, não, Felipe, pelo amor de Deus. É R$ 3.700, cara. Ele pegou e falou pra mim, amor. É R$ 3.700. 22 cachorros. Mas ela é fêmea. Se, Não, meu cunhado tem 22. Eu pago R$ 1.000 pra cruzar com o macho da mesma espécie, ele fica puro. Aí eu vendo os filhotes por 3 mil, 5 mil. Eu falei... O meu cunhado é caçador, ele tem 22 cachorros. O cachorro dele tem chip na coleira. Eita, peste! Eu gastou 5 mil reais para comprar os radioamador, os chip, para pôr na coleira deles, para não ficar perdido no mato quando eles vai que somem. Porque eles somem na fazenda, no mato, né? Some. Aí ele vem, né? No outro dia ele vai, liga o GPS, vai lá e busca. Falei, Maria, o cachorro dele é mais importante que eu. Pois é, né? Não, ele pegou e falou, a gente vai ter mais lucro do que gasto, porque ela é fêmea. Depois, quando ela tiver filhote, vamos supor que ela tenha 6 filhotes. Aí nós vende por 5 mil cada um deles. É muito mais do que a gente paga nela. Vende mesmo, viu, gente? Tem gente que vai 200 quilômetros buscar um cachorro. Mas tem risco, viu? O cara que tem um risco. Tipo assim, se vamos supor, se colocasse ela para cruzar no primeiro cio, tinha muito risco de ela ter uma gravidez de risco. Mas isso já vai ser precavido, vai ser só no segundo cio e o macho já foi escolhido. É o mesmo que cruzou com a mãe dela. Então, não, pra você ter noção, o macho vai vir lá de Jataí. Me credo. Aí tinha o cara que queria comprar ela, sem ser meu marido, o cara vinha de Mato Grosso pra buscar a cachorra. Tem gente que vai longe.
Meu sobrinho tá entrando nesse mercado aí. Meu sobrinho ele tem aquele cão pastor. Ele tem 2 casal de Pastor cão alemão? pastor. Não, cão pastor. Eu não sei se vocês já viram na internet um cachorro que sai juntando as ovelhas e coloca as ovelhas dentro Ah, do já cercado. vi. Então, Ele é bem rápido e inteligente. Border Collie. isso, É isso mesmo. é isso Eu tinha um mesmo. marrom com olho azul. Isso, meu sobrinho tem um, inclusive ele tem um do olho azul. Lindos Eu vi um cachorros. branco completo do zóio verde quase esmeralda. O bicho bonito. É um mercado muito bom, viu, gente? É um mercado que tem uma tendência muito grande de crescer, de crescimento. Quem investe em pet shop e quem investe em cachorro tem aí grande chance de ganhar muito dinheiro com isso. Eu tomei um prejuízo ontem avaliado de 5 a 7 mil. Perca de um cachorro? Curió. Curió. Rapaz, eu tenho meus curió aqui, aí o mais top meu, que é o que vai para os torneios, que inclusive o pedreiro que ia reformar minha casa ia pegar ele no negócio, 7 mil na mão de obra. Aí eles estão na época da troca de penas, entendeu? É a época mais sensível que eles... Eu tô com um aqui que ele tá com a pena na cabeça, tá peladinho. E então, qualquer ventinho que eles tomar, qualquer febrinha que eles der, morre. O meu ontem, eu até isolei ele, tampei, pus lá para o fundo, separado, porque tem um outro curió aqui que é rival dele, tá aberto cantando. E ele estava tão estressado que ele estava arrancando os comedores e jogando no chão. Eu acho que ele morreu ontem de tarde, por isso que eu estava quieto ontem, hoje. Rapaz, eu falei, puta que pariu. Nossa, é prejuízo. E agora o pior, que agora eu tenho que entrar, eu não, a Débora, que ela que é a proprietária, entrar no IBAMA, da Baixa Nanilha, falar o que aconteceu, se foi fuga, se foi morte, é complicado. Pois é. Aí meu marido falou, cuida da cachorro, não deixa ela passar raiva, alimenta ela direitinho. E depois ela já vai dar lucro pra gente. Só que aí é o seguinte, esses cachorros, ele é muito emocional. Você não pode bater, você não pode brigar, tem que ter o maior cuidado. Nossa senhora. É igual a criancinha. Tem que ter muito cuidado mesmo. A Janaína levantou a mão. Professor, se for um investimento em curto prazo, 2 anos, alguma coisa assim, o senhor conhece algum modelo de investimento que indicaria? Vamos colocar uma capital de 5 mil inicial? Tem. Pra Seu dinheiro está em qual banco? Hoje no Itaú. Tá, o Banco do Brasil. Só um minuto, tá dando microfone. Ah, é o seu microfone, Janaína. Isso, ok. O Banco do Brasil tem algumas formas de investimento que eu conheço lá. Né? Nós temos renda fácil, nós temos além da caderneta de poupança mensal, nós temos uma caderneta de poupança também semestral, que ela rende também um pouco mais. No Itaú, eu não conheço as fontes de investimento lá dentro do Itaú, como que funciona. Mas é interessante você ir direto ao Itaú e passar a saber certinho. E qual é a taxa de juros que vai render o seu dinheiro durante esse tempo que você quer fazer esse investimento. Mas e se for em compras de ações, é mais arriscado do que o rendimento de poupança, alguma coisa assim? Sim, o momento para ações, eu não indicaria você investir em ações no momento, porque o mercado financeiro no Brasil está muito instável. Ele não tá, assim, não tem uma expectativa, a não ser que mude. É igual eu estou falando para vocês, eu torço para que a equipe econômica consiga ali uma forma de negociação para poder, sei lá, abrir mão de alguma coisa, tentar acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa, para tentar negociar para que essa taxa do Banco Central possa alinhar. Porque aí nós teremos expectativas futuras. Não temos expectativa de investimento no Brasil. Não, você não tem uma expectativa de não vou investir nessa empresa porque ela vai crescer, ela vai aumentar as ações. Não. Se você falasse hoje, vou investir na Petrobras. Vocês, assim, sinceramente, para mim, vocês acham que a Petrobras tem condição de aumentar o valor das suas ações? Não, é mais fácil investir na Ambev. E aquilo que mais tem no Brasil é o povo que bebe. Ambev.
Mas subiu os juros para a bebida também. Os juros não, os impostos. Tem essa. Os impostos subiram para a bebida e para cigarro. Então a bebida ficou mais cara também. Então há uma tendência de desaceleramento, as pessoas vão consumir menos, né? Então também tem esse risco. Então parece que ações no momento, eu não vou dizer para você que isso não mude, isso pode ser que mude nos próximos 15 dias, 20 dias, no próximo mês, pode ser que mude essa expectativa. Isso, mercado financeiro, ele oscila muito, ele pode subir, descer, mas assim, no momento eu não diria para você fazer esse investimento. Se você tem mais ou menos aí um valor que dá para você fazer um investimento ali, você pode procurar um banco. O Banco do Brasil é bem seguro, não tem risco de você... Bom, assim, risco tem, né? Mas os riscos são menores, talvez, do que um banco Itaú, Bradesco, essas outras agências aí. Então, o Itaú também é um banco bom, né? Já está aí há muitos anos, mas assim, tentar esmiuçar. A gente tem Caixa Econômica Federal, só que a Caixa Econômica Federal não tem bons investimentos. Então, o primeiro que tem bons investimentos, que é mais seguro, entre eles, é o Banco do Brasil. Aí depois a gente tem o banco, aí sai entre Banco Itaú e Bradesco. E aí vem os outros, né? E aí já vai seguindo a regra. Mas se o seu dinheiro já está no Itaú, procure o Itaú, converse com eles para ver se lá tem algum tipo de investimento que você possa fazer dentro do próprio banco, né, por um semestral ou anual, né, ou por 2 anos. Não, quero fazer um investimento de 2 anos, esse valor. Qual é a taxa de juros que vocês vão me pagar por mês? Né? Qual é o tipo de investimento que vocês têm aqui disponível para que eu possa investir esse dinheiro? E aí eles vão te mostrar os investimentos que eles têm. E aí você pode escolher um desses e fazer esse investimento lá. Um dos investimentos que eu mais vejo pelo Itaú é aquele PIC. O senhor já conhece sobre ele? PicPay? Não, ele é uma aplicação mensal de valor baixo com um retorno em 2 anos, 3 anos. É como se fosse modalidade de um consórcio. Uhum. Mas ele não é bem um consórcio, é realmente uma aplicação. Mas se você cancelar a conta, alguma coisa, você consegue retirar o valor que você já pagou, sem os juros, no caso. Porque o consórcio não é investimento. Tem gente que pensa que consórcio é investimento. Não é. Por quê? O consórcio não rende. Você vai investindo ali, você vai pagando a parcela, chega no final do período ali, você não ganha nada de juro. Então não é investimento. O investimento é quando você ganha um retorno em cima daquilo que você está investindo. Então, um investimento hoje bom, né? Você fala assim, qual é o investimento bom? O investimento vai trazer aí 1%, 1,2%, 1,3%, é um investimento bom, mensal. Tá? Então você vai procurar, tem algum investimento, o juro aí de 1,2%, 1,3% mensal? Se tiver, você pode investir que vai te dar um lucro muito bom aí, nesse valor aí dos 5 mil reais. Isso vai dar para você ganhar um dinheiro bom, melhor do que poupança. Mais alguma dúvida, pessoal? Nós ficamos aqui falando, né, de mercado financeiro. Esse é um tema gostoso, gosto muito de falar de mercado financeiro. Praticamente eu trouxe a teoria para a sala de aula aqui para a gente conversar isso na prática, que é muito bom. O imposto de renda. O imposto de renda é o seguinte, né? Você vai pagar um imposto, hoje, se eu não me engano, é R$ 2.600 que ficou o imposto de renda. Então, pessoas que ganham, né, até R$ 2.600 têm que fazer declaração de imposto de renda. Inclusive, se você ganha isso de salário acima desse valor, já vem descontado o imposto de renda no seu salário. E aí você faz a declaração depois só para você ser restituído, ou seja, se você gastou muito com remédio, farmácias, né, receitas médicas, consultas médicas, toda vez que vocês fizerem consulta, pegue o recibo. Toda vez que vocês comprarem remédio, pegue o recibo. Quando você for fazer a declaração do imposto de renda, coloca isso lá, porque aí você vai ser restituído. Tem pessoas que conseguem ser restituídos aí em 80%, 70%. Dependendo aí do valor, mas porque gasta muito com medicamento, gasta muito com remédios, então isso é muito importante vocês
sempre guardarem essas notas fiscais para vocês colocarem isso no imposto de renda de vocês. Por exemplo, se hoje está em 2.600, aí você fala assim, professor, eu ganho, meu salário dá 2.750, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer a declaração de imposto de renda? Bom, se a gente pegar 2.750 e descontar o INSS, quanto que vai sobrar o valor líquido? Aí você fala, não, meu valor líquido lá sobra 2.580. Então você não precisa fazer declaração de imposto de renda, tá? Agora, se descontou o INSS e sobrou 2.600, aí você tem que fazer declaração de imposto de renda, certo? Sua dúvida seria essa? Também, mas assim, tipo, também em relação ao investimento. Se eu começar a investir no final do ano, eu só tenho que declarar ou, sei lá, tenho que pagar também? Não, aí o que acontece? Geralmente, quando você faz uma aplicação, aí vai depender muito do valor que você vai ganhar nessa aplicação e do valor que você está recebendo. Pode ser que você tenha que restituir um pouco, porque no investimento, você tem alguns investimentos que já é livre, já fica livre do imposto de renda, tem outros que não. Se você pega um investimento que não é livre de imposto de renda, quando chega no final do ano, você tem que calcular ali todo o valor da renda daquele investimento e lançar ela na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Aí pode ser que no momento que você finaliza a sua declaração de imposto de renda, você tenha que restituir um pequeno percentual sobre o valor, né, que você conseguiu ali ganhar na hora que do capital dos juros que você ganhou em cima daquela renda. Quer dizer, se você ganhou lá 100 mil de renda, aí na hora que você lança esses 100 mil de renda, isso é para quem tem muito dinheiro, né? Para render aí 100 mil durante um ano, tem que ser um investimento bem grande. E aí você vai ter que restituir o governo ali por parte desses 100 mil. E vai dar em torno ali de uns 5 mil reais de imposto que você vai pagar sobre essa renda que você teve. Mas isso é para quem tem investimento bem alto, viu, gente? Por isso que as pessoas hoje, o que eles fazem? Eles evitam discriminar os valores de renda que eles têm. Por exemplo, você compra uma casa, você pagou 250 mil na casa, em dinheiro. Mas aí na escritura, o cara vai lá e coloca 100 mil. Ah, mas ele não pagou 250 mil na casa? Sim, por que ele colocou só ali 100 mil na escritura? Né? Agora, nas cidades maiores, há uma avaliação da prefeitura. Que aí na hora de fazer o recolhimento do imposto municipal, a prefeitura vai lá e faz uma avaliação do imóvel. Por exemplo, aí se a prefeitura vai lá e olha para sua casa e fala, não, sua casa vale 200 mil. Aí você vai ter que pagar o ITBI, que é o imposto municipal, sobre os 200 mil. E lá no cartório a escritura vai ser feita em cima do valor de ITBI. Então o cartório não quer nem saber se você pagou 300 mil, 400 mil, mas vai ser calculado aquele valor que foi calculado no ITBI, a não ser que você queira colocar, certo? Mas na maioria das vezes, dificilmente a prefeitura ela lança o valor que você pagou. Geralmente você paga um valor maior e o valor que a prefeitura lança sempre é ali uns 50 mil, 40 mil, um pouco mais baixo. Então você consegue ali sonegar, sei lá, de 50 mil, 60 mil depois lá na frente. Isso acontece o tempo todo, porque é muito, muito imposto e as pessoas não querem estar pagando tanto imposto assim, aí acaba sonegando. Então, se fosse um pouco mais barato, às vezes as pessoas pagavam mais, mas como é um valor muito alto, você acaba sonegando. Né? Pode falar, Paola. É igual o dinheiro do salário da carteira assinada. Vamos supor, aqui na minha cidade, eu moro aqui em Santana do Goiás, né? Aí o prefeito fez uma live ao vivo, falando que os professores ganhavam 7 mil limpo. Aí tinha uma mulher sentada do lado dele, tanto que fizeram o meme, disse professora, entre aspas. Professora, no caso, né? Ela riu, porque não é 7 mil. Desses 7 mil, 2 mil é comida, eles recebem só 5. Mesma coisa o salário. Meu marido na carteira dele tá 2, vamos supor, tá 2 mil. Aí ele já come lá o dinheiro da FGTS, os trem tudo. Aí fica só o quê? Vamos supor, 1.500, 1.700 reais. É triste a vida. Geralmente desconta 9%
só desconta o INSS, tá? O FGTS, ele não desconta do seu salário. O FGTS, ele é depositado à parte. Tipo assim, na hora que a empresa vai contratar você, é lógico que ela já faz o seu salário já pensando no FGTS que ela vai depositar do seu salário. Mas só que o FGTS não é descontado do seu salário. O que desconta do seu salário é o INSS. Então, aí dependendo do valor do salário, é 9%. Aí se o salário for um valor mais alto, aí vai aumentando essa taxa até 12%. Então, sempre tem esse desconto. Por isso que eu falei para O vocês. INSS, no caso, vamos supor, acontece algum incidente no trabalho, você vai lá dar entrada, vamos supor, por invalidez, incapacidade. Previdência privada, né? É como se você pagasse um seguro para a sua vida ali. E a sua vida, caso aconteça alguma coisa com você durante o período que você trabalha. Isso, exatamente. Aí é o funcionário que paga esse seguro, essa segurança, que é o INSS. Então é descontada automaticamente do nosso salário. Então desconta esses 9%, para quem ganha aí até a média de 2.500 mais ou menos, vai descontar em torno de 9%. Aí foi o momento que vai aumentando esse valor, se eu não me engano, 5 mil já é 10%, aí acima de 7 mil é 12%. Então quanto maior for o salário, maior ali é o desconto, vai até 12%. Por isso que eu falei. Aí o prefeito falou que eles recebiam 7 mil limpo, tipo assim, já descontado tudo. Aí a mulher pegou e deu uma olhada pra ele assim, de canto, e deu, sabe aquele sorrisinho assim? E virou um meme, menino. É difícil, né? É. Fácil não. Mas tem os descontos do INSS. Por isso que eu falei para vocês que se você ganha lá o seu salário bruto na carteira, deu 2.700, você não vai ter que fazer declaração de imposto de renda, porque quando desconta o INSS, o seu salário vai cair para mais ou menos uns 2.500, uns 2.550, e aí quem tem esse valor não precisa fazer declaração de imposto de renda. A não ser que você tenha outras fontes de rendas que sejam registradas. Tá? Agora, se for fontes de rendas que não são registradas, são informais, aí você vai longe. Vai longe, vai longe. Alguém mais? Então, tipo, se eu investir uns R$100 por mês, no fim do ano eu posso ficar de boa. Pode. Sem me preocupar com o imposto de renda. Pode ficar tranquila, sem preocupar com o imposto de renda. A não ser que o seu salário já seja um salário acima aí dos R$3.000. Porque aí você vai ter que fazer declaração de imposto de renda. Aí você vai pegar o extrato dos rendimentos lá do banco que você teve desse financiamento ou desse investimento que você está fazendo. E aí lá você vai ter que colocar, né, o que rendeu. É muito pouco, R$100 por mês não vai render tanta coisa assim não. Eu acredito que você não vai ter nem que restituir por conta disso. Muito obrigada. Por nada. Alguma dúvida a mais? Nós podemos concluir a nossa aula segunda-feira, dia 1º, dia do trabalhador, feriado. Nós não teremos aula na segunda-feira. Então nós retornaremos na terça-feira. Alguma dúvida, pessoal? Não. Bom, pessoal, então quero agradecer a todos vocês pela participação. Foi uma aula maravilhosa. Gostei muito da participação de vocês. Né? Fico muito feliz quando vocês participam, quando vocês perguntam, quando vocês questionam, quando vocês trazem as suas experiências para a sala de aula. Isso é muito bom. Isso agrega um valor muito grande. Fico muito feliz. Muito obrigado, viu, pessoal, pela participação. Excelente final de semana para vocês. Um feriado abençoado. Aproveitem bastante aí com suas famílias. Um forte abraço. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até terça-feira. Boa noite. Bom feriado para todo mundo. Boa noite, professor. Obrigada, boa Se noite. beber, não dirija. É isso aí. Boa noite. Abraço a todos vocês.